Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ao coração de toda a igreja presente aqui neste momento e também da igreja que está online. Nossos irmãos, nossas irmãs que estão em suas casas, em seus trabalhos, nos seus carros, também participando deste culto maravilhoso. O Senhor está aqui? Amém. Nós estamos sentindo. Senhor, e nós queremos dizer que Tu podes mexer em qualquer lugar aqui, que a casa é Tua. Mude banco, mude cadeira, mude púlpito, mude instrumento, a casa é Tua, Senhor. Glória a Deus. Nós vamos meditar nesta noite sobre uma mensagem. E eu tenho uma testemunha, eu já preguei essa mensagem há mais de 12 anos aqui. Eu tenho a presença do Espírito Santo e a presença do irmão Paulinho. Ele estava aqui quando eu preguei essa palavra. Como a palavra de Deus se renova a cada manhã, nós vamos compartilhar com os irmãos. O título da nossa mensagem, do que Deus colocou no meu coração. Eu fiquei pensando, por quê? Eu pensei nesta mensagem. O Senhor tem me dado a oportunidade e o convite que recebi de estar no mês de outubro em Israel, a convite da União Feminina do Brasil, e lá nós estaremos ministrando 4 pontos onde Jesus esteve há mais de 2000 anos atrás. E é um privilégio para mim. Talvez isso tivesse trazido à minha memória esta mensagem. O título da mensagem é Getsêmani, a prensa do azeite. A prensa do azeite. Vamos ler Mateus capítulo 26, dos versos 36 a 46. Irmãos, foi o Senhor que me trouxe aqui hoje. Vamos ler. Você que tem a sua Bíblia, seu celular, seu tablet, abra e acompanhe a leitura da palavra do Senhor em reverência. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E, indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo 2ª vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: dorme agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado
o que me trai. Senhor, eis a tua palavra, um texto que nós lemos tanto e que muitas das vezes tem nos entristecido, mas foi através deste momento e por causa deste momento que nós estamos aqui te louvando, Senhor. Deus, cobre-me com o teu sangue, em nome de Jesus. Irmãos, igreja, esta é uma das poucas mensagens sobre Jesus que é narrada nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, João, Lucas. Mas todos os 4 deixam muito claro o sacrifício grandioso e doloroso de Cristo pela humanidade, em obediência. Mas vamos ler o que diz Mateus, vamos pensar e meditar no que Mateus deixou registrado conforme lemos agora, que também fala do lugar onde Jesus entristeceu-se, angustiou-se e chorou. Por algumas vezes Jesus falou para os seus discípulos a forma como ocorreria, mas agora estava a poucas horas disso. Como ocorreria a sua morte? Talvez eles não deram tanta atenção. Não se atentaram para os acontecimentos, mas agora estava ali o momento. Parecia que Jesus pressentia que o povo que tanto exaltava, que tanto clamava em sua entrada triunfal em Jerusalém, conforme Mateus 21, 5 a 11 relata. Diz assim, Mateus 21, 5 a 11. Também já conhecemos esse texto. Diz assim: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto os que iam adiante como os que iam seguindo, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Que contraste Jesus estava vivendo. Antes o povo o aclamava e agora o povo gritava: crucifica-o. Crucificam. As mesmas pessoas pelos quais ele morreria, gritava: crucifica-o. Após Jesus ter celebrado, irmãos, a Páscoa, instituído a ceia do Senhor, a Bíblia diz que Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Nós lemos em Mateus 26. Ele se dirigiu para o Monte das Oliveiras e levou consigo os seus 3 discípulos amigos, aqueles mais chegados, Pedro, Tiago e João. Jesus sentindo tudo o que lhe estava acontecendo, mas os discípulos ainda estavam alheios. Irmãos, o Monte das Oliveiras era um lugar
é um lugar citado tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. E Jesus escolher aquele lugar para orar, para se reunir com os seus discípulos. Ele tinha uma sensibilidade com aquele lugar. Ele sentia algo estranho naquele lugar, vindo da parte de Deus. O Antigo Testamento menciona o Monte das Oliveiras, sem muitos detalhes. Lá na fuga do rei Davi, no tempo da revolta de Absalão, em 2 Samuel 15, 20. Depois o profeta Ezequiel, numa de suas visões, ele viu a nuvem da glória de Deus partir da cidade de Jerusalém e seguir para leste até se pôr sobre o Monte das Oliveiras. Alguns estudiosos também dizem que no tempo de Neemias, os judeus construíram suas tendas com ramos de oliveiras. Neemias 8:15. E no Novo Testamento, o Monte das Oliveiras é citado, irmãos, como uma conexão entre o ministério de Jesus Cristo e destaca várias ocasiões de Jesus no Monte das Oliveiras com os seus discípulos. Parece que o Monte das Oliveiras era um dos locais de descanso preferido para Jesus. Foi nas cercanias do Monte das Oliveiras que Jesus deu início à sua entrada triunfal, conforme nós lemos em Mateus 21. Foi após contornar uma das curvas na descida do Monte das Oliveiras que Jesus chorou ao contemplar Jerusalém. Lucas, o evangelista, 19, 37 a 41, você pode ler também. No Monte das Oliveiras, Jesus também pronunciou o seu sermão escatológico na semana da crucificação. Está em Mateus capítulo 24 e também Marcos 13. Na noite em que foi traído, Jesus foi orar no Monte das Oliveiras. Num jardim, no Monte das Oliveiras havia um jardim fechado, chamado também horto. E foi ali naquele momento em que ele subiu com os 3 discípulos. E ele disse aos discípulos: ficai ali, ficai aqui, vigiai, orai por mim, que eu vou orar. Mas o texto diz que este jardim, chamado Getsêmani, onde Jesus foi orar, mais uma vez, foi ali que aconteceu a sua dor maior, o seu desprezo, o desprezo daqueles que diziam que o amava. O tempo que Jesus esteve no Getsêmani não foi fácil para ele. A Bíblia diz que Jesus estava muito angustiado. Inclusive, ele disse aos seus 3 discípulos que sua alma estava profundamente triste até a morte. Então, Jesus deu ordens para que seus discípulos esperassem ele. Num determinado lugar, orai por mim, vigiai, não durmam. Eu preciso que vocês clamem por mim. Prostrado mais uma vez sobre o seu rosto, ele orou ao Pai e disse: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus estava já ali se colocando mais uma vez a serviço do seu Pai. Jesus no Getsemane não esconde o seu desejo, irmãos. Naquele momento ele gostaria de não ter de passar por aquilo e pede para não beber o cálice do sofrimento. O cálice aqui é representado
é a representação da sua morte cruel, mas uma morte redentora, que se aproximava, estava próxima a chegar. As ânsias, as agonias, as dores, as visões, as torturas, da crueldade, da zombaria daquele povo, da vergonha, da injustiça humana na dor, estava atormentando a sua alma. Jesus então pede: meu Pai, afaste este cálice de mim. Ele não estava dizendo que não queria morrer. Ele estava dizendo: eu não quero me afastar de ti, Pai. Não me abandones. A oração de Jesus no Getsemane foi tão intensa, irmãos, que o escritor aos Hebreus, ele diz que Jesus clamou ao Pai com lágrimas. E Lucas também vem dizer por 2 vezes que Jesus no Getsemane, enquanto orava, a sua angústia foi tanto que seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. Jesus voltou a 3ª vez para os discípulos, aqueles que os acompanhavam, os amigos, os mais chegados, e encontrou-os carregados de sono, até que já era tarde demais. E ele disse: ainda dormes e descansam? Estou à porta de ser entregue nas mãos do traidor, nas mãos dos soldados, e tu ainda dormes. Dormem tranquilo e não oraram por mim. Jesus agora diz para ele: não precisa mais, durmam tranquilos. Chegou a hora. Vede, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos. E eles se levantaram e foram embora. E deixaram Jesus ali. Portanto, todos esses eventos, irmãos, e muitos outros, tiveram como pano de fundo o Monte das Oliveiras. Naquela noite, Jesus orou 3 vezes. 3 vezes no jardim de Getsemane. Getsemane quer dizer a prensa do azeite. Nós, os cristãos, conhecemos muito essa palavra, Getsemane, que no grego quer dizer Getsemane, que significa lagar de azeite. O lugar onde começou o sofrimento do Messias. Se lemos Isaías no capítulo 53, e vamos ler, porque tem a ver com a mensagem. Isaías capítulo 53, versos de 5 ao 7, diz assim a palavra do Senhor: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Aleluia! Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. No texto de Lucas, está para acontecer o que Isaías já contemplava lá, tempos antes. No seu livro, ele foi morto pelas nossas transgressões. E quando olhamos para Isaías,
nós podemos entender o lado humano de Jesus, seu temor, sua agonia e, sobretudo, o amor doador de Jesus por mim e por você. Por isso nós estamos aqui hoje. Por isso nós estamos aqui hoje, pelo grande amor de Jesus. Foi ali às vésperas de sua prisão e execução, irmãos, que Jesus enfrentou sua mais esmagadora batalha, onde, envolto em angústia, pavor, terror, aflição, confessou aos seus amigos: minha alma está triste até a morte. E revelando sua humanidade, a sua intimidade e sentimento aos seus discípulos, e pedia: ficai aqui, vigiai e orai. Ele se angustiou profundamente, tão profundamente que se achou nele. Getsêmani foi o lugar onde o azeite da vida eterna foi prensado dentro do nosso Jesus. Por isso nós aqui, quando louvamos esse nome, Jesus, nós fomos tomados aqui pela glória de Deus. E o Senhor se fez presente, porque dos nossos lábios saíam sinceridade. E o Senhor aceitou a nossa adoração. Mesmo nós sendo pecadores, dorminhocos quando devemos orar. Não acordamos, fazemos propósito de acordar de madrugada, mas os olhos se cerram e não levantamos. Estamos diante de lutas, de agonias, e oramos superficialmente. Foi assim que os discípulos fizeram. Jardim do Getsêmani, lugar de prensa, lugar de agonia, lugar de sangue, lugar de dor, mas também é lugar de flores, lugar de ressurreição, lugar de vitória, lugar de elevação. Aleluia! A igreja de Cristo precisa meditar, não ficar valorizando o que aconteceu lá no Getsêmani, mas glorificar a Deus em saber que Ele foi levado pela vontade do seu Pai, em obediência, para nos dar salvação. Irmãos, faz-se necessário o uso da prensa, para que o azeite possa ser produzido, irmãos. É necessário passarmos pela prensa. Não se engane, somente quando nossas vidas são prensadas por Deus, é que somos habilitados a produzirmos o puro azeite para a unção, para iluminar, para sarar este mundo, para sarar as nossas famílias. Naquela época, os frutos do azeite, as olivas, dos montes das oliveiras, elas eram, que nós conhecemos, e lá também, como azeitonas, que muitos gostam, eu gosto muito, eram postas, esses frutos eram postos na prensa, para que pelo peso das pedras que eram colocados na prensa, rodada por uma alavanca, o azeite era extraído. E sabe quem era esse azeite? Nosso Jesus. Nosso Jesus foi moído. Pensemos, irmãos, para entender esse processo de extração do azeite. Os frutos da oliveira, as olivas, mas o que nos serve as azeitonas hoje? Para alimentação, para temperar a nossa comida, não é? Serve também para o azeite, para fazer
higiene, cura. A pessoa que cuidava das oliveiras, ela colhia todas as azeitonas. Ela pegava o saco e ali naquele saco ela colocava as maduras, as que estavam boas, elas colocavam as machucadas, aquelas que foram feridas pelos passarinhos, aquelas que jogaram pedras e estavam machucadas. Nenhuma azeitona ficava no pé. E as verdes, irmã Roseli, também eram colhidas. Todas iam para o saco. Todas iam para o saco. E a grande prensa era composta por uma tora de madeira maciça ou uma pedra grande e um objeto feito uma alavanca para aquela pessoa que fazia a prensa rodar. E abaixo era colocado um recipiente para colher aquele azeite. O nosso Cristo estava naquele azeite. Para que estava ali? Pensem, irmãos. Começou lá no Monte das Oliveiras. Abaixo da prensa tinha, sim, um recipiente. E aquele saco de azeitona passou por 3 etapas. 3 etapas. Jesus era azeitona prensada por nós. Ele sabia, irmãos, que nós passaríamos pelas 3 prensadas. E ele estava sentindo ali sozinho. Jesus levou para o jardim os 3 discípulos mais chegados dele. Jesus deu ordem para seus discípulos orassem, para que eles orassem, mas não foi isso que aconteceu. Mas vocês já pensaram que o número 3 é predominante nessa história? A Bíblia não fala dessa coincidência, mas nós, analisando a palavra do Senhor, os textos bíblicos, os contextos, pretextos, nós vemos que 3 discípulos foram chamados por Jesus. Jesus fez 3 orações. Foram 3 prensadas e 3 tipos de azeite. Que tipo de azeite você é nesta noite? Que tipo? Igreja, a primeira prensada estava representando a primeira oração de Jesus. A primeira partida da prensa é a prensa das oliveiras, das azeitonas, das olivas especiais. Aquelas boas, cujos azeites são logo soltos e retirados, e eles rodavam. Era extraído o azeite que nós conhecemos como extra virgem. O azeite extraído na primeira prensada era o azeite especial. E este azeite servia para iluminar e para a alimentação. Era o azeite nobre. Era um azeite que Deus usa hoje para iluminar o mundo perdido, iluminar as nossas vidas, iluminar os nossos caminhos. O caminho que nós andamos, às vezes, em escuridão. Iluminar as nossas vidas, porque muitas das vezes nós escolhemos andar por caminhos escuros. E Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, não de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você quer ter a luz da vida? Receba a primeira prensada de Jesus, que é o azeite para iluminar o seu caminho. Nesta primeira prensada também serve para alimentar as nações.
Ele se entrega a Deus a fim de alimentar o nosso coração, assim como João escreveu no capítulo 6, verso 35. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida, que vem a mim, aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Você está com fome espiritual? Corra, porque a primeira prensada está passando aqui. Pegue, irmãos, a primeira prensada. Pegue o óleo, peça a Jesus que derrame sobre você o óleo especial. A segunda prensada, irmãos, estava representando a segunda oração de Jesus. Era a segunda partida da prensa. E agora aquele homem, aquela pessoa, pegava aquele saco, ajeitava na prensa e colocava mais peso sobre a prensa, para que, eu imagino que a alavanca ficasse mais difícil de mover, mas saía o óleo para sarar, curar as nossas feridas. Essa segunda prensada, ela veio, as ovelhas das olivas machucadas, das feridas, daquelas que acham que não tem valor nenhum. Eu fui machucada, eu não quero saber mais disso, não quero saber mais de ser crente, de ir naquela igreja. Alguém falou algo de mim, o pastor virou o olho para mim, o pastor não apertou minha mão. Ovelhas machucadas. Jesus, nesta noite, está querendo derramar sobre você, meus irmãos, a segunda prensada do azeite. Ele colocou mais pedra, para que a espremida fosse mais forte, fosse mais apertada. Nesta segunda prensada, irmãos, o azeite era para curar. Que enfermidade há na sua vida? Esse azeite servia para o remédio, perfumes, ungüentos para curar nossas feridas, as nossas mazelas, curar os nossos machucados. Seria para a fabricação de remédios, remédios espirituais. Deus permitiu que o seu filho sofresse, fosse espremido pela segunda vez, para providenciar cura para mim e para você. Ele nos garantiu que nós teríamos e temos saúde em Cristo Jesus. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Eu duvido e posso até fazer um desafio. Aquele que está aqui, que foi a Jesus e jogou diante do Senhor as suas enfermidades, que o Senhor não tenha levantado, que o Senhor não tenha curado, que o Senhor não esteja ainda trabalhando na vida desta pessoa. A missão do Mestre é reconstruir corações feridos. Coração de cada um de nós passa por traumas, irmãos. Nós não somos de pedra, nós não somos de ferro. Nós carregamos dentro do nosso corações culpas, sentimentos. Olha, irmão, e não fazemos o que deveríamos fazer. Nós falhamos. Nós não conversamos com aquele que é o azeite para nos curar. Nesta noite Ele está te dando a oportunidade. O Mestre veio ao nosso encontro nesta noite para curar as nossas feridas. As feridas da nossa alma, do nosso coração. E Ele tem um remédio para cada dor. Qual é a sua dor? Ele tem um remédio para cada dor. Irmã, a minha dor não é física. A minha dor é mental. Tenho sentimento de revolta.
tenho dores na alma porque não consigo perdoar. Nessa noite o perdão está aqui. Jesus quer te trazer perdão. E Jesus sofreu tanto por essas prensadas que o anjo, Deus, o Pai, mandou-lhe anjos para confortar Jesus. Assim como Deus nos manda anjos para nos confortar, desce o anjo consolador. E certamente o anjo, ao ouvir e ver a situação do mestre, um homem sem pecado, um homem sem mal nenhum na sua vida, o anjo disse para ele: Senhor, todo o céu está angustiado, como tu estás, mas não existe outro para te substituir. Senhor, tu és escolhido, tu és a ressurreição e a vida. Não tem outro jeito, terá que ser tu mesmo. E ainda falta a terceira prensa. A terceira prensa estava representando a terceira oração de Jesus. A terceira partida da prensa era o azeite de terceira qualidade. Um azeite inferior, Paulinho. Era já o bagaço. A massa que sobrava daquelas duas primeiras prensadas. E para que servia aquela massa? Para fazer sabão. E para que serve sabão? Igreja. Para que serve o sabão? Hein? As mulheres não tem problema se é Omo, Ariel, aquelas marcas aí do mercado. O sabão serve para lavar. Lavar o quê? Lavar o nosso pecado, as nossas transgressões, para fazer a limpeza dos nossos pensamentos, da nossa alma, das nossas vestes, porque somente uma gota de Jesus, do sangue que Ele derramou, é suficiente para lavar todas as nossas vestes, Jonatas. Somente uma gota serve para lavar as roupas daqueles coralistas, todos que estarão aqui em dezembro cantando. Somente uma gota daquele sabão, representado pelo sangue de Cristo, na terceira prensada, é mais que suficiente para limpar o pecado do mundo todo. Jesus, irmãos, se reduziu a nada para que Ele pudesse ser o nosso sabão. E nessa noite nós vamos dizer a Jesus: Jesus, passa o sabão em minha vida. Passa o sabão na minha língua, na minha boca, no meu pensamento. Passa o sabão no meu viver. Passa o sabão no meu comportamento no trabalho. Passa o sabão lá no condomínio onde eu moro. Passa o sabão na minha vida para que eu possa brilhar diante dos meus amigos e eles procurarem saber a coisa diferente nela, a coisa diferente nele. Ele foi espremido no madeiro, estava sofrendo a maior pressão dos pecados e de toda a humanidade. Naquele momento ali no Getsêmani, ele estava sofrendo os pecados dos que foram, do passado, os pecados de hoje e também dos pecados que ainda nós cometeremos. Que Jesus maravilhoso é esse, que o mundo se recusa a conhecer e a viver. Irmãos, amigos, nesta noite,
Não precisa nada, não precisa gastar dinheiro em encruzilhada, não precisa comprar o melhor sabão importado. Basta apenas você dizer: Jesus, eu aceito o plano de salvação feito pelo Pai para me curar de todas estas mazelas. Abre a sua boca e confesse para Jesus: Tu és o meu Salvador, e não há outro no mundo que possa me remir de todos os meus pecados. Nesta noite, eu tenho certeza que aqui e onde tem gente ouvindo minha voz, que há frutos maduros. Também há frutos que foram machucados por pessoas. Às vezes ouvimos uma palavra e aquela palavra não cai no nosso coração, porque nós não estamos com o coração, às vezes, preparado para receber. Há azeitonas apodrecidas, feridas, machucadas, mas Deus mandou Jesus colocar tudo no mesmo saco. Tudo, irmã Roseli, sabe por quê? Porque a união dos três tipos de azeitonas vai purificar todo o saco. E o azeite que vai sair lá no recipiente, já vai sair transformado pelo sangue de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. Deus disse: não deixe nenhuma azeitona no pé nem no chão. Há muitos caídos no chão, mas pegue todas e coloque no saco. Elas precisam ser espremidas juntas, porque o meu azeite, se for um pouquinho melhor, de segunda, de terceira, vai se unir com o azeite do Jonatas, do irmão Silvano, do pastor Nelson, do pastor Anderson, da irmã Zeli, da Lúcia, da Maria de Deus, vai unir com os nossos, e todos nós teremos um único azeite, que é Jesus derramado na nossa vida, irmãos. Nessa noite você pode estar maduro, apodrecido, mas há um mundo aí fora que precisa do teu azeite. E você precisa deixar o teu azeite ser preparado na presença de Deus. Deixa passar pela prensa, porque Jesus está passando contigo. Se precisar ir ao Getsemane, vá com Jesus. Não vá sozinho, porque ele sofreu lá sozinho, porque os discípulos nada fizeram. Vá com Jesus ao Getsemane e diz: Pai, está difícil, a carga que estou carregando está pesando nos meus ombros, está difícil para resolver. Então, passe comigo, derrama sobre mim o teu azeite, derrama sobre mim o teu Espírito Santo, porque eu serei vencedora e iluminarei o mundo, e a minha vida vai servir para curar muitas enfermidades, a minha vida vai servir para lavar as vestes de muitos, mas se tu estiveres comigo, Senhor. Amados, que esta mensagem possa falar aos nossos corações, porque ela falou comigo. Eu preciso passar pela prensa, mas não sozinha. Eu estou passando pela prensa, mas Jesus está comigo. Eu estou aqui, mas tenho muitos problemas. Eu sorrio, eu gargalho de coisas, de tudo, mas eu tenho problemas, mas eu sei quem está comigo. Eu sei que eu não estou sozinha, porque Jesus está comigo. E nessa noite Ele quer ficar com você. Você não está sozinho. Você tem mandado quantos currículos? Teus currículos estão sendo prensados. E você nesta noite vai orar: Senhor, pare a prensa
e aquele gerente de RH vai segurar o meu currículo e ele vai me chamar, aleluia! Ele vai me chamar para um teste e tu vais colocar palavras na minha boca e vai fechar os ouvidos daqueles gerentes para não escutar as besteiras que eu vou falar, mas tu vai me chamar. E as doenças que nós temos com laudo médico, irmãos, o último laudo quem dá é Jesus. Não creia, vá ao médico, que nós temos que ir, mas ore primeiro, entregue ao Senhor. Nós vamos cantar um hino aqui com o nosso ministro de música. É um hino que nós já conhecemos, Por Amor, de Aline Barros, e foi por amor que ele passou pelas 3 prensas, por mim e por você. E enquanto nós estivermos cantando, se você quiser vir aqui à frente, você não precisa abrir a boca, você precisa vir aqui, num gesto de obediência e humilhação diante do Senhor, porque aqui não há ninguém melhor que você. Vem aqui e receba o óleo da unção do Senhor. Deus vai falar ao seu coração e você vai ver a diferença desta semana, daqueles documentos que estão na justiça para serem decididos por juízes iníquos. Deus vai usar esse juiz e vai analisar com olhos de lupa. Essa mulher tem razão, vou dar ganho de causa para ela. Venha aqui na frente, irmãos, receba, não tenha vergonha. Jesus está nesta noite aqui neste lugar e Ele quer derramar sobre a tua vida unção dobrada. Ainda que você esteja passando pelas 3 prensas, você tenha certeza que você não está passando sozinho. Jesus está com você.